Capítulo de número 2, versículo de número 19. Glória seja dada ao nome do Senhor. Jeremias, capítulo 2, versículo 19. Que palavra forte é essa, irmãos? Meu Deus. Diz assim, queridos, o Senhor falando a Judá: a tua malícia te castigará, e as tuas infidelidades te repreenderão. Sabe, pois, e vê que mal e quão amargo é deixares o Senhor teu Deus e não teres temor de mim, diz o Senhor dos exércitos. Me permitam ler mais uma vez. A tua malícia te castigará, e as tuas infidelidades te repreenderão. Sabe, pois, e vê que mal e quão amargo é deixares o Senhor teu Deus e não teres temor de mim, diz o Senhor dos exércitos. E pela última vez, queridos, a tua malícia te castigará, e as tuas infidelidades te repreenderão. Sabe, pois, e vê que mal e quão amargo é deixares o Senhor teu Deus e não teres temor de mim, diz o Senhor dos exércitos. Vamos orar mais uma vez, amados? Queria convidar o pastor Laurindo para vir aqui orar conosco e toda a igreja junta. Nós orarmos pedindo que o Senhor Jesus fale conosco mais uma vez. Ele que estendeu as mãos para nós. Isso é maravilhoso, né, irmãos? O Senhor estender as mãos para nós. Vamos orar com o servo de Deus e em seguida vamos meditar na palavra do Senhor. Paz do Senhor, irmãos, oremos. Soberano Deus, eterno Pai, nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, porque tu fala conosco, Senhor, através da palavra, Pai. Deus, nós suplicamos, Senhor, que o teu Espírito encha o nosso coração, que o teu Espírito, Senhor, esclareça, Pai, a tua palavra para nós, nos trazendo, Senhor, a revelação que vem de ti, Senhor, para as nossas vidas, no nome do Senhor Jesus, Pai. O Senhor venha repreender, Senhor, tudo que nos impede de ouvir a tua palavra, Senhor, para a honra e glória do teu nome. Amém. Amém. Obrigado, querido. Podem sentar-se, irmãos. O tema dessa palavra, dessa noite, que eu vou pedir para a Rafaela colocar aqui para nós, é a escuridão da infidelidade. Esse é o tema da mensagem de hoje. A escuridão da infidelidade. É um tema forte, queridos. É um tema muito pesado, é verdade. Mas é um tema que nós precisamos parar para pensar. Porque a infidelidade está se tornando um padrão na vida das pessoas que ninguém questiona mais. Por exemplo, quantas pessoas não honram os seus compromissos? Compram alguma coisa, prometem pagar em tal data e não pagam. Quantas pessoas não honram o casamento? Prometem fidelidade ao marido ou à esposa e dali a pouco aparece o adultério. Quantas pessoas não honram os seus acordos de trabalho? São contratados nas empresas para
determinadas funções, para receber determinado salário, e são repreendidas porque são pegas enrolando, não cumprindo o trabalho. Essas situações mostram como a infidelidade, ela tomou uma proporção tal que ela é aceita já, eu diria que quase como uma normalidade. Quase como uma normalidade. Se nós olharmos, por exemplo, amados, para a Constituição brasileira, você vai ver direitos nossos lá. Direito à educação, direito à moradia, direito ao estudo, direito a um monte de coisas. Mas a infidelidade na máquina estatal nos deixa sem direito a nada disso. E muitos perecem. Porque o resultado da infidelidade é sempre o pior possível. A infidelidade, por isso deste tema, a escuridão da infidelidade. A infidelidade não traz nada de bom para ninguém em momento algum. Então eu queria pensar com vocês sobre isso hoje, refletir, meditar. Queria que você desse um carinho de atenção à palavra do Senhor, para que ela pudesse alimentar a tua alma, fortalecer a tua vida e a minha também. A infidelidade, querido, é uma das marcas profundas e terríveis deixadas pelo pecado em nós. Infidelidade é pecado. E é um pecado que ele tem uma propensão a adquirir uma rotina na vida da pessoa que é impressionante. Você pode ver. Pessoas que são infiéis naquilo que compram, naquilo que tem que pagar. Observe para você ver. Elas não são infiéis em alguma coisa ou num determinado momento que aconteceu alguma situação. Elas são infiéis em todo o tempo. Em qualquer situação. Você vê que tem gente que fala para aquele fulano ali, eu não vendo porque ele não paga. Se o sujeito vai numa loja ou numa financeira, quando puxa a ficha dele lá no Serasa, o camarada olha e fala, meu Deus, ele não dá para dar nada, não dá para financiar nada. Porque não sei se você sabe, né? Apenas a título de informação, mas lá no Serasa não fica só o nome sujo. Lá fica registrado também quando a gente paga. Então ali tem um índice de fidelidade nos pagamentos. Então aquela pessoa que deveria pagar no dia 10, pagou no dia 15, fica registrado lá. E por lá, tanto bancos como financeiras avaliam o grau de risco daquele cliente. Então tem gente que acha que só fica no Serasa quando o nome vai para o cartório. Não. Todo tipo de transação de crédito que a gente faça, lá vai sendo registrado. Então tem gente que olha lá e fala, meu Deus, mas não teve uma dívida que esse camarada pagou em dia. Porque a infidelidade se transformou num padrão. E a infidelidade, volto a dizer, é uma das heranças do pecado e ela é pecado. Amém, meus irmãos? Então, eu queria olhar para você nesse texto de Jeremias, olhar com você, aliás, que mostra a infidelidade de Judá para com o Todo-Poderoso Deus. Aqui não é uma infidelidade com coisas, triviais da vida. Muito embora da parte do povo de Deus não pode haver infidelidade em nada. Mas aqui é contra o próprio Todo-Poderoso, contra o próprio Senhor. Você vai perceber nesse texto que a infidelidade de Judá foi tão grosseira e tão repugnante aos olhos do Senhor, a ponto dele comparar a infidelidade de Judá
com a infidelidade dos povos ímpios e não achar nem nos povos ímpios uma infidelidade tamanha como a de Judá. Por exemplo, se você ler comigo o versículo 11, o Senhor aqui faz uma pergunta assustadora. O Senhor diz: houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória, né? É um adjetivo que lembra a pessoa de Deus, por aquilo que é de nenhum proveito. O que ele está dizendo? Nem entre as nações eu encontrei alguém que fosse tão infiel quanto Judá. Porque um dos pilares da infidelidade é a troca. Por exemplo, vou citar exemplos aí da vida para facilitar para os irmãos. Quando um homem é infiel à sua esposa, o que ele faz? Ele não faz uma troca dela por outra mulher? Sim ou não? Onde tem infidelidade, tem troca. Quando um crente ele é infiel nos dízimos e nas ofertas, ele está fazendo uma troca. Ao invés dele entregar a Deus o que é de Deus, ele retém para ele. É troca. Um dos pilares da infidelidade, guarde isso, são as trocas que nós fazemos. E normalmente, 100% das vezes, essas trocas envolvem pecados escabrosos, pecados terríveis. Você fica imaginando, irmãos, o que é um adultério. Tanto sendo de um lado do marido ou da esposa. Mas você reparou, outro dia não sei quem foi que disse isso para mim, não lembro quem foi que disse, ou se eu ouvi no rádio, de que a infidelidade, o adultério, por exemplo, nas novelas, é até admirado. Existem até aquelas pessoas que torcem pela outra. Mas espere, um dia foi feita uma aliança entre aquelas pessoas. Mas espere, como é que você pode torcer, ou como é que alguém pode torcer por alguém que naquela relação é fruto de uma troca ilícita? Para você perceber a gravidade e ao mesmo tempo a liberalidade da infidelidade hoje. E naqueles dias não era diferente. Foi tão repugnante que Deus fez uma comparação entre Judá e aquelas nações que tinham inúmeros deuses. E Deus falando, eles não trocam os deuses deles. Que não são deuses, mas eles me trocam. Eles trocam a sua glória. Meu amado, interessante, irmãos, como a Bíblia também mostra para nós aqui nesse capítulo 2 de Jeremias, como a infidelidade de Judá se transformou numa escravidão para eles. Uma escravidão tão profunda que o povo perdeu completamente o discernimento, fazendo escolhas absurdas. Podemos ler aqui, apenas eu estou passando isso para você se situar aqui no texto, versículo 12 a 14. O Senhor diz assim: espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos. Ficai estupefatos, diz o Senhor, porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas, poços, cisternas rotas que não retêm as águas. O Senhor está falando nessa linguagem, fazendo uma menção, uma comparação, que Judá, ao invés de depender do Senhor, de andar com o Senhor, de obedecer ao Senhor, trocou o Senhor pela aparente segurança do Egito e da Assíria.
Amados, olhando para a história, você vê que como é uma escravidão a infidelidade. Como ela cega o discernimento. Por quê? Porque na história, naquele momento, tanto o Egito como a Síria já estavam na mira de um império que se levantava sobre a face da terra avassalador, que era a Babilônia. A Babilônia já era uma realidade naquele momento. Ainda não era ainda aquela potência, porque ela estava trabalhando, Marcos, você sabe disso, como professor, alcançando pequenas nações, nações sem expressão. O Egito e a Síria eram nações de muita expressão, mas era só uma questão de tempo, chumbinho. E Judá estava se escorando, se abraçando a duas nações que iam cair, porque trocou o cuidado de Deus, a segurança de Deus, a fidelidade de Deus, pela aparente segurança do Egito e da Síria. A infidelidade escraviza a mente do homem. A infidelidade cega o coração humano, queridos. E leva a trocas absurdas como essa. Eu vou deixar o Senhor para confiar no Egito e na Síria, ou qualquer que seja. Que nação se compara ao Senhor? Ele é o Senhor dos exércitos. Ele é o todo-poderoso Deus. Ele é o Criador dos céus e da terra. Pois Judá estava fazendo isso. Escravizado. Escravo. No versículo 14 diz: acaso é Israel escravo ou servo nascido em casa? Por que, pois, veio a ser presa? O Senhor está perguntando, escuta, vocês não são mais filhos? Vocês viraram agora escravos? A infidelidade escraviza a vida financeira das pessoas. A infidelidade escraviza os relacionamentos entre as pessoas. A infidelidade escraviza o relacionamento das pessoas com Deus. A infidelidade é uma forma de escravidão absurda, meus irmãos. Fechando aqui até o versículo 19. O preço da infidelidade de Judá foi uma destruição absurda, queridos. Essa coisa de buscar socorro no Egito e na Síria. Nações ímpias que não podiam fazer nada por Judá. Custou caro. Você veja aí no versículo 15 em diante. Os leões rugiram contra ele. Levantaram a voz. Da terra dele fizeram uma desolação. As suas cidades estão queimadas e não há quem nelas habite. O Senhor já está antevendo o que a infidelidade traria. Porque o Senhor não vê apenas o agora, querido. O Senhor vê todo o tempo. Ele é Senhor do ontem, do hoje e do amanhã. Normalmente as pessoas, quando abraçam a infidelidade, elas se sentem até mesmo assim prazerosamente vivendo. Ah, aquele dinheiro que eu dava na igreja. Ah, aquele tempo que eu dava na igreja. Ah, aquele tempo que eu dava da minha vida para o Senhor. Agora eu dou para mim. Ah, mas está uma maravilha. Cuidado, porque tem amanhã, querido. Alguém já disse na história aí na vida, que a vida não se resume por um dia só. Ninguém pensa no amanhã. Ninguém pensa nas consequências da infidelidade. Mas infelizmente elas vêm. O texto, esse versículo 15 mostra destruição. Aí diz, até os filhos de Mênfis e de Táfnis, referindo-se ao Egito, te pastaram o alto da cabeça. A destruição sem tamanho. Acaso tudo isso não te sucedeu por haveres deixado o Senhor teu Deus quando te guiava pelo caminho? Agora, pois, que lucro terás indo ao Egito para beberes as águas do Nilo?
ou indo à Assíria para beberes as águas do Eufrates, é óbvio que essa comparação de águas desses dois rios tem a ver com o que ele disse lá no versículo 13, dele ser o manancial de águas vivas. E aí ele fecha dizendo, a tua malícia te castigará e as tuas infidelidades te repreenderão. Sabe, pois, e vê que mal e quão amargo é deixares o Senhor teu Deus e não teres temor de mim, diz o Senhor dos exércitos. Infelizmente, amados, na vida diária de muitas pessoas, a infidelidade está fazendo exatamente isso. Está cegando, está escravizando, está levando a trocas absurdas, que vão custar muito caro. Amados, aprenda uma coisa, queridos. Muitas pessoas dizem assim, se eu fizer, seja lá o que for, se eu pecar, seja lá como for, Deus sempre dá um jeito. Irmãos, Deus dá jeito para o pecado, mas Deus não dá jeito para as consequências do pecado. Você já leu algum versículo da Bíblia, um que seja, escrito que Deus perdoa o pecado e as consequências dele? Não tem um. Deus perdoa o pecado, o pecador. Deus tira o pecado, mas as consequências do pecado, elas ficam. Elas ficam. A infidelidade, ela traz consequências absurdas. Absurdas. Por exemplo, como que uma mãe que traiu o marido olha para um filho ou uma filha que sabe que ela traiu o pai? Qual é o filho em sã consciência que aceita um negócio desse? Por mais que ele ame a mãe, por mais que ele tenha um carinho enorme, ele vai olhar para a mãe e ele vai dizer, você não presta. Você traiu meu pai. Você acabou com a minha família, com a nossa família. Ou eu estou falando, ou eu estou exagerando, irmãos? Se você acha que eu estou exagerando, me perdoe dizer para você isso. É porque a infidelidade já tomou conta da sua mente. Para você ela não é tão grave. Para você, a possibilidade de ter um adultério, uma troca, em qualquer nível que for de relacionamento, você talvez já aceite com normalidade. Mas meu amado, meu querido, pessoas normais, que às vezes nem crentes são, não admitem as consequências da infidelidade. Não admitem. Olha, por exemplo, a vida financeira de alguém que é infiel nos seus compromissos. Por exemplo, o camarada sabe que ele tem que pagar, dia 10 ele não paga. O que acontece? Qual é a consequência, pastor? Eu pago se eu quiser, se eu não quiser que se dane. Não, não é assim não. Porque a hora que você for pagar, você tem que pagar juros. Preste atenção, por gentileza. Isso é muito sério. Porque depois você vai ficar pondo culpa em Deus, culpa nas pessoas. Não. É a consequência da infidelidade que está fazendo isso. Não, sabe o que eu faço? Eu não pago, eu deixo rolar. Então, a hora que aparece uma oportunidade boa de você comprar um imóvel, de você comprar algo bom para você, você não vai conseguir comprar, porque você não tem crédito. Porque o seu crédito está bloqueado. É consequência da infidelidade. E sem dizer as consequências da infidelidade com Deus. Eu tive um pastor que ele dizia assim, irmão, chega no horário no culto, seja fiel a Deus, porque pode ser que a tua bênção vai vir no começo do culto. Ele falava isso. Na simplicidade dele, ele falava isso. E você sabe que ele tem razão? Porque Deus não é obrigado a esperar ninguém para abençoar. Quem é que deve ir atrás do Deus que abençoa? Somos nós. Então, por exemplo, chegar no horário, né? É questão de fidelidade. Ele dizia isso. Cuidado, não se atrase. Pode ser que a tua bênção está no começo do culto. E às vezes estava, sabe por quê? Porque ele começava a pregar, às vezes, no começo do culto. E aí a pessoa que chegava atrasada, aquela metade da mensagem já perdeu. Para muita gente hoje, perder metade da mensagem, perder a mensagem inteira, não está nem aí. Porque não enxerga a importância que a palavra de Deus tem. Uma palavra de Deus não muda apenas o problema de agora, o momento de agora, muda uma eternidade, meu irmão.
Porque uma palavra vinda da boca de Deus tira o homem da condenação eterna e coloca o homem na presença de Deus eternamente. Então as consequências da infidelidade são terríveis. Ela cobra um preço muito alto, irmãos. Muito alto. Seja em qualquer área que for, seja em qualquer tipo de relacionamento que for. Comercial, familiar, conjugal, espiritual. Ela cobra um preço alto. Ela cobra. E as pessoas não levam isso a sério. Elas acham que a vida é assim mesmo. Vamos que vamos. Meu irmão, a vida é, depois da salvação, o bem mais precioso que nós temos. Talvez você não queira me ouvir nesta noite. Talvez o que eu estou falando para você não sirva de nada. Mas amanhã, quando você experimentar, e eu não quero que você experimente as consequências da infidelidade, você vai dizer, por que eu não dei ouvido? Por que eu não dei ouvido naquela palavra? Porque toda palavra que vem de Deus, ela vem com o poder de transformar. Ela vem com o poder de abençoar. Não é uma escolha. Hoje eu resolvi. Hoje eu acordei, olhei para cima e falei, vou falar de infidelidade. Não, meu querido. Deus sabe o que nós temos que ouvir. Nós temos que ser fiéis nos compromissos que assumimos no trabalho. Pediram para a gente fazer essa reguinha. Faça essa reguinha. Não mande ninguém fazer. Seja fiel e não infiel. A responsabilidade foi confiada a você. Foi confiada a mim. Então sou eu que tenho que fazer. Tem vários níveis, queridos. Por isso que existem várias consequências para a infidelidade. Amém? Você já reparou pessoas que procuram serviços? Não é somente esses serviços de área de saúde, aonde a dor entra, aonde o sofrimento entra. Ele chega ali no hospital, ele chega ali no consultório, ele chega ali no escritório do advogado, no desespero. Não pode, olha, isso aí vai custar tanto. Você pode pagar? Não posso. Pode, faz aí o plano aí que eu vou pagar. Aí ele passa pelo tratamento, os primeiros dias, a dor desaparece, o advogado foi lá, entrou na justiça, toda aquela pressão acalma, ele some e não paga. Mas você tem que pensar, queridos, que essa infidelidade tem um preço. Por quê? Porque a dor pode voltar. O problema pode voltar. E sabe o que vai acontecer? A infidelidade fecha portas. A infidelidade fecha portas. E sabe o que é duro, Fabiano, na vida? E eu falo isso para vocês. É que a infidelidade fecha portas no momento que a gente mais precisava delas abertas. Tem gente que se sente, irmã Vanessa querida, como se fosse uma super pessoa. Como se nada a atingisse. Mas não é assim. Amém, irmãos? Não é assim. Então eu queria olhar para esse texto mais um pouquinho, trazendo para os nossos dias de hoje. Porque eu disse para você que a infidelidade ela tem um alicerce, que é a troca. Mas ela tem mais dois alicerces, é um tripé. A escravidão e o abandono. Esse é o tripé. Não, eu fiz 4 aqui, 3. Da infidelidade. A troca, que leva à escravidão, que leva ao abandono. Eu ouço pessoas dizendo assim, sabe por que eu deixei de ser crente? Porque Deus não olha mais para mim. Não. Você está colhendo o fruto da tua infidelidade. Foi você que escolheu trocar o Senhor. Foi você que escolheu, você vivia em liberdade, mas você escolheu viver em escravidão. Esse abandono que você está sentindo é consequência da tua infidelidade. Por exemplo, se eu sou fiel nos meus dízimos e ofertas, numa situação financeira complicada, eu posso chegar diante do Senhor e dizer, Senhor, manda a tua provisão. Eu preciso da tua provisão. E Deus vai dizer, amém, filho. Porque eu prometi abrir janela do céu sobre quem é fiel. Mas se eu sou infiel, percebe?
a porta que se fecha quando mais eu preciso dela aberta, eu não posso requerer nada de Deus nesse sentido. Porque Deus vai dizer assim, olha, eu não tenho como repreender o devorador. Não é que eu não tenho poder, é que a consequência da tua infidelidade está impedindo. Não sei se eu estou me fazendo entender a vocês. Vocês estão aí num silêncio que só a misericórdia, mas a verdade é essa. A hora que ele precisa da janela do céu aberta, por causa da infidelidade dele, ele vai encontrar ela fechada. E a oração dele só pode ser uma: tem misericórdia de mim. Me perdoa, Jesus. Irmãos, as nossas infidelidades não podem ser jogadas debaixo do tapete, como se fosse uma sujeirinha qualquer. Elas vão prender, elas vão impedir a nossa vida de avançar. Um obreiro infiel, ele não pode jamais pensar que a vida dele vai crescer no ministério, porque não vai. Não vai. E eu queria dizer 3 coisas para vocês a respeito da infidelidade e olhando para esse texto. Posso gastar um tempinho nisso? Amém? Primeira coisa, a infidelidade afeta diretamente o discernimento. Diretamente. E eu não vou me bater aqui só nos dízimos e ofertas, porque a infidelidade envolve todas as áreas da nossa vida. Tanto no nosso relacionamento com pessoas, com Deus, com a vida comercial, toda a nossa vida. Ela afeta diretamente, mas diretamente, o discernimento. Sabe como é que eu comparo o discernimento da gente, do ser humano? Eu comparo com aquele painel de um avião. Porque nenhum piloto consegue pilotar no olho. Não existe isso. Ele está a milhares de metros de altura. Em média, 11.000 metros de altura. Onde todas as condições são diferentes da condição da Terra. Ele só pode, no sentido técnico da coisa, confiar nos instrumentos. O discernimento da gente é como aquele instrumento. Se aquele instrumento falhar, não precisa dizer o que acontece. Na melhor das hipóteses, é um pouso de emergência. Na melhor. O discernimento do homem, quando ele falha, na melhor das hipóteses, ele tem perdas financeiras. Na melhor. O mínimo. Sem contar as perdas familiares. Sem contar as perdas espirituais. Tem gente que fala, eu não sei por que eu não cresço no Senhor. A infidelidade é uma causa contundente nesse sentido. Judá, meu amado, trocou o Senhor Deus Todo-Poderoso por Baal. Por Baal. Adorava o Deus dos cananitas, dos moradores de Canaã. Baal era Deus. E olha, esse negócio é antigo, hein? Porque isso vem lá dos tempos de Elias, de Eliseu. E nós já estamos aqui mais ou menos com uns 300 anos à frente, né, Marcos? Se eu não estiver errado de data. E eles continuavam, Silvia, construindo nos montes altares a Baal. Quer dizer, o discernimento, irmãos, foi tudo embora. Porque trocar o Todo-Poderoso por Baal é a mesma coisa que, dentro do exemplo que eu falei, voar à noite sem instrumento. Você não sabe nem onde você está. Você não sabe nem que altitude você está. Você não sabe nada. O que tem na sua frente é um avião voando a 800, 900 km por hora, sem você saber exatamente aonde ele vai e o que vai acontecer. A vida sem discernimento é ainda pior. Ainda pior. E a infidelidade, ela afeta diretamente o discernimento. Por isso que o Senhor disse aí no versículo 13, 2 males cometeu o meu povo,
a mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Deixar o Senhor é uma escolha. É uma escolha, não deixar assim, abobado. Ninguém é abobado. É uma escolha. E toda escolha envolve o quê? Discernimento. Não é assim? Você vai comprar uma roupa. Você procura a pior roupa? Não, você vai procurar a melhor roupa, não é? O melhor preço, a melhor condição. Sabe o que é isso? É o teu discernimento em ação. Ele é que te leva à melhor escolha. Ele é que te leva a buscar sempre as coisas melhores. Mas quando ele está afetado... Já viu aquelas pessoas que a família inteira fala, olha, não se una a essa pessoa. A família inteira está vendo que vai dar tudo errado. A família inteira está vendo que vai trazer problema. Não case com essa pessoa, não namore com essa pessoa, não se relacione, não faça sociedade com essa pessoa. Está todo mundo vendo, e o camarada, não, isso aqui vai ser uma benção. Vocês estão querendo agorar, vocês estão pondo olho gordo. Não é, querido, é que a família está com o discernimento preservado e você já foi. A pessoa já foi. Está cega. Lembra quando a gente fala, nossa, aquela menina parece que está cega por aquele cara. É o discernimento. Não consegue enxergar, não consegue avaliar. Não, será que é bom? A mãe vem e fala, filha, mas ele não trabalha. Aí vem o pai e diz, mas ele, olha, eu ouvi dizer aí que ele é meio desonesto. Aí vem a irmã e fala, olha, eu fiquei sabendo que na última namorada dele ele batia. Mas ela não quer saber, ela é espertinha, né? Sei lá o que é, se é assim que pode se dizer. Ela vai, brinca com a vida, é verdade. Ela vai, se relaciona e depois... No que ela foi infiel? Aos pais. Porque as pessoas que são solteiras têm que ser fiéis a Deus e aos pais. Quando a minha filha casou com o Laurindo, eu disse para ela, até agora você foi fiel a mim. E sempre foi, graças a Deus. Agora você tem que ser fiel ao seu marido. São níveis de fidelidade diferentes? Claro que são. Ela foi fiel a mim me honrando. Ela vai ser fiel ao marido dela, honrando, cuidando dele por aí por diante. Percebe? Então, não ouviu ninguém. Fez. Então, vai e faz. É como muitos agora que estão me ouvindo aqui, talvez aí estão pensando, comigo não, isso aí é com ele. Ele gosta de jogar areia nas coisas. Eu não estou jogando areia em coisa nenhuma. Se você não quer me ouvir, então se prepare para esconder as consequências depois, porque elas vão aparecer. Se a gente for infiel. Amém? Hoje eu estava orando a Deus e falei, Senhor, nós precisamos de uma provisão financeira para fechar essa reforma e tal. E eu com tranquilidade eu faço essa oração. Sabe por quê? Porque essa igreja é fiel em todas as suas obrigações para com Deus e com a sua obra. Nós somos fiéis no dízimo dos dízimos, nós somos fiéis na oferta missionária nacional, nós somos fiéis na oferta do projeto Neemias. Quem é fiel tem porta aberta. Diga isso para quem está do teu lado. Quem é fiel tem portas abertas. Quem não é, meu filho? Paciência. Não chora. E tem gente que insiste, tem cara que insiste. Judá insistiu nisso. Tomou decisões absurdas. Não percebeu o valor do relacionamento com Deus. Assim como muitas pessoas tomam a pior de todas as decisões. Eu quero ser infiel. Esse cara pode falar o que ele quiser. Eu vou continuar. Maravilha, eu bato palma para você. Sabe por quê? Porque eu te acho corajoso ou corajosa demais. Aliás, eu não sei se eu te acho corajoso ou louco. Eu estou ali numa linha bem curta. Porque eu acho que querer ser infiel é uma questão de maluquice, porque só vai vir prejuízo. Se você está vivendo infidelidade, nessa noite, peça ao Senhor, restaura o meu discernimento, Jesus. Restaura o meu discernimento, porque eu estou fazendo trocas perigosíssimas.
Por exemplo, quando eu troco um culto por qualquer outra coisa. Quando eu troco um momento de oração de manhã por qualquer outra coisa. Quando eu troco o meu momento de leitura da palavra antes de começar o meu dia, eu estou sendo infiel a Deus. E tudo isso traz consequências. Não é verdade? Se você tem uma vida de fidelidade, as coisas espirituais te atraem cada vez mais. Cada vez mais você quer a presença de Deus, cada vez mais você quer ouvir a voz de Deus, cada vez mais você quer viver na presença de Deus, mas quando é infiel, o processo é exatamente o contrário, não quer mais nada. Lembra que eu falei do tripé? A troca, a escravidão e o abandono. Segundo lugar, queridos, a infidelidade traz uma falsa sensação de conforto e de segurança. Incrível. Eu conheço um irmão que ele, infelizmente, ele é muito infiel. Em muitas coisas. E todas as vezes que eu chego perto dele, eu pergunto para ele, e aí, meu irmão, como é que você está? Ele consegue me dizer que ele está abençoado. E na minha cabeça faz um ponto de interrogação, porque eu fico perguntando, como que eu posso ser feliz, abençoado, realizado, sendo infiel a Deus? Quando alguém é infiel na sua família, você pode ter certeza, a infidelidade já começou com Deus. Aquele marido que cuida mal da mulher, aquela mulher que cuida mal do marido, aquele marido que não está nem aí com os filhos, pode ter certeza, a infidelidade diante de Deus já é uma realidade consumada. Aí começa a alcançar a família. Logo, logo vai alcançar a vida financeira, vai alcançar a vida profissional e por aí vai. Até que chega um ponto, amados, que é só destruição. Mais nada. Nossa, pastor, depois de um dia de trabalho eu venho para a igreja para ouvir essas coiseiras. Pois é. Nós estamos ouvindo o que nós precisamos ouvir. Deus sabe disso. Eu confio muito nisso em Deus. Judá acreditava mais nos benefícios de Baal do que no cuidado e na fidelidade de Deus. As palavras de Jeremias eram duríssimas, mas eram cheias de compaixão de Deus. Deus está nesse livro inteiro de Jeremias como um pai chamando Judá de volta. Aquele pai zeloso, aquele pai amoroso, volta, deixe as suas infidelidades, deixe esses caminhos errados, mas eles não quiseram. Veja, a pergunta que o Senhor faz no versículo 18, agora, pois, que lucro terás indo ao Egito para beberes as águas do Nilo, ou indo à Assíria para beberes as águas do Eufrates? É Deus dizendo, eu sou a fonte de água viva. O que vai te aproveitar beber de água de rios? Eu sou a fonte de água viva. Isso não é um pai cheio de compaixão, desesperadamente atrás do filho que o abandonou? Não, mas o Deus usa palavras duras, Deus tinha que ser mais leve. Querido, a dureza aqui não está no coração de Deus. A dureza dessas palavras é fruto da infidelidade de Judá. A gravidade disso é muito grande. Mas eles se sentiam seguros, confortáveis, dependendo do Egito, dependendo da Assíria. Quantas pessoas acham que podem prosperar material e espiritualmente, mesmo abraçadas à infidelidade? Isso é tolice, querido. Você pode até mesmo ficar rico. Está vendo, eu sou rico, sou infiel. Está vendo, eu sou rico, não leio a Bíblia, não oro, não dou dízimo, não vou na igreja, vou quando eu quero, eu chego atrasado e não chego. Está vendo? Vocês estão perdendo tempo. Espere a história terminar. Sabe por quê? Porque a Bíblia faz uma pergunta no Novo Testamento, que eu levo a sério para a minha vida todo dia. O que eu darei em troca da minha alma? E a Bíblia faz uma comparação, aquele homem que tinha um celeiro já grande e construiu a um ainda maior. E ela faz uma segunda pergunta. Tolo,
E se te pedirem a tua alma, o que é que você vai dar? Querendo dizer o quê? Que tudo aquilo que ele acumulou não vai servir para nada. Percebe? O caminho da fidelidade, queridos, é um caminho de segurança, é um caminho de cuidado, é um caminho de zelo da parte de Deus para conosco. Não é uma falsa segurança, uma falsa sensação de conforto ou de segurança, é uma certeza que eu não estou voando no escuro. O meu discernimento está preparado. E o conforto que eu tenho é que atrás do discernimento está o piloto sentado. Atrás dos instrumentos do discernimento está o comandante, que é Jesus, o meu Senhor. Porque o texto fala, acaso tudo isso não te sucedeu, versículo 17, por haveres deixado o Senhor teu Deus quando te guiava pelo caminho. Meu irmão, quanta gente se deixa, abandona a direção do Senhor, abandona o cuidado de Deus pelo caminho da vida para seguir a direção e as orientações de pessoas que não podem fazer nada nem por si mesmas. É a infidelidade que faz isso. Tem gente que se sente feliz momentaneamente. Pastor, estou tão feliz, você vem me atrapalhar com essa mensagem, cara, meu Deus. Eu sinto ter que te dizer, mas se você estiver na infidelidade, essa sua felicidade, ela é momentânea e ela é passageira. Você está experimentando, a infidelidade ela é assim, né? Ela deixa um gosto doce na boca. Mas quando ela desce para as entranhas da nossa alma, ela é um verdadeiro fel de amargura. A infidelidade é terrível, queridos, terrível. Pare para pensar, fazendo um paralelo com a vida. Quando um homem ou uma mulher adulteram, são infiéis no casamento, e eles percebem que aquela nova relação, aquele novo relacionamento, aquela nova pessoa, não é nada daquilo que eles esperavam. Porque o homem e a mulher adúlteros, no começo, meu amado, eles acham que aquela pessoa tem tudo que a mulher ou o marido não tem. É tudo que a mulher e o marido não são. Mas, filho, a infidelidade tem esse jeito. Ela mascara as coisas. Se você estiver me entendendo, diga amém. Ela mascara, querido. Ela esconde a realidade. Aí chega um dia, como vocês gostam de dizer, né, nesse linguagem mais popular nosso, a ficha cai. Aí você olha para aquela mulher ou para aquele homem e você diz, o que eu fiz da minha vida? Aí você olha para o seu lar e está lá o seu lar destruído, a sua família destruída, os seus filhos abalados. E agora, como consertar? Aquela falsa sensação de segurança, de prazer. Essa era a mulher que eu tinha que ter. Esse era o marido. Esse sim. Mas esse cara é espetacular. Aí, é só aparência. O doce virou fel. Aí, meu irmão, lidar com isso. Você já viu no Salmo, me lembro se é o 118 agora, como Israel, como Judá se sentia no cativeiro, quando pediam para eles tocar suas canções? Já leu, né? Como cantaremos? Está tudo destruído lá. Nós somos escravos aqui. Como? Passou a sensação de conforto, de segurança, de realização. Agora é real. O doce foi embora, Fábio, meu querido irmão. Ficou o fel. A infidelidade não sustenta o doce, irmão Luiz. Ela só sustenta o fel. Não tem como ser feliz na infidelidade. O versículo 19 fala isso. Olha a consequência resumida aí que Deus faz. A tua malícia te castigará e as tuas infidelidades te repreenderão. Misericórdia. E foi isso mesmo.
a destruição de Jerusalém, o cativeiro. Sabe, pois, e vê que mal e quão amargo é deixares o Senhor teu Deus e não teres temor de mim, diz o Senhor dos exércitos. Sabe, assim como na sociedade a gente está começando a ver a infidelidade com normalidade. Eu estava conversando com uma pessoa esses dias e ela estava falando da avó dela para mim. A avó com quase 90 anos. Terceiro marido, e uma mulher, pelo que ela contou, uma mulher lasciva até não querer mais, com quase 90 anos. E ela dizendo assim, o senhor sabe que até ela já andou dando umas traídas no marido dela, e deu risada. E eu olhei e falei, você acha isso engraçado? Aí é a hora que o crente é o chato, é tudo, né? Mas as pessoas estão acostumadas. Faz sentido uma mulher numa idade, ou em qualquer idade? Agora imagina uma idade dessa. Uma mulher que tinha que ser exemplo para as mais novas. É um exemplo de prostituição. Porque nós acostumamos com a infidelidade. E esse acostumar está entrando na vida espiritual. Você já reparou que tem gente que chega atrasado do culto e não liga? Você já reparou que tem gente que passa dias sem ler a Bíblia, sem orar? Não liga. Você já reparou que tem gente que passa meses sem dizimar? Liga, sem ofertar. Você já reparou que tem gente que passa semanas sem pôr os pés na casa do Senhor? Não liga. Está tudo certo. Mas a consequência vem, queridos. Outro dia eu quase desmontei ao ver uma adolescente pedindo para eu falar com seus familiares. Pela maneira como eles estão vivendo longe do Senhor. Você imagina? Em vez da gente, adulto, ser referência para a criança, para o adolescente, para o jovem, para que ele cresça no Senhor, é Ele que está nos pedindo ajuda para que o adulto seja um testemunho. Tem gente reclamando do que o filho é. Às vezes o filho, irmão, ele é um espelho. Eu não digo 100%, porque tem pais que criam os filhos direitinho, e o cara cresce, a decisão dele, aí é problema dele. Mas muitas vezes... se eu sou um pai infiel, os meus filhos têm uma propensão enorme a serem infiéis. Não é porque passa pela genética, é o exemplo que eu estou dando. Hoje eu perguntei para eles, eu vi um mapa dos dizimistas, eu falei para eles, ô Lígia, você não deu dízimo aqui em janeiro, fevereiro, março? Claro que eu dei, pai, eu fiz transferência. Só que em janeiro eu estava de férias, eu não recebi nada. Ela ficou até meio brava comigo. Porque eu ensinei minhas filhas a serem fiéis. E eu louvo a Deus pela fidelidade delas, eu louvo a Deus pela maneira como elas abençoam a obra de Deus, de uma forma assim escancarada. Amados, não viva no colchão enganoso da infidelidade. Ele parece macio, mas no final ele é espinhoso. E por último, a infidelidade escraviza. A infidelidade escraviza. Versículo 14, o Senhor diz, acaso é Israel escravo ou servo nascido em casa? Por que, pois, veio a ser presa? Judá, como filho, passou a ser escravo. As consequências da sua infidelidade apontavam para um futuro sombrio. 25 anos Jeremias pregou. Deus chamando Judá de volta. 25 anos. Jeremias apontando a infidelidade de Judá. 25 anos, Jeremias chamando Judá de volta. Chamando ao arrependimento. Chamando a deixar o Senhor. E Judá não quis. O futuro era sombrio. Porque viria na forma de um cativeiro babilônico. O mal da gente, irmãos, é que a gente nunca pensa no futuro, né? Eu estava conversando hoje com o barbeiro lá onde eu corto o cabelo. E ele estava preocupado porque ele foi no médico, e o médico mostrou uns negócios lá para ele, né, que não está bom no sangue dele e tal, não sei o que lá. Ah, pá, mas agora eu vou pegar firme, agora eu vou. Eu falei, você vai o quê? Não, ele mandou eu caminhar. Eu falei, e você está caminhando? Rapaz, eu fui ontem, mas hoje eu já não fui, e amanhã eu estou vendo que eu não vou também. Eu falei assim, rapaz, é o seguinte, a gente cuida da velhice na mocidade. Se na mocidade a gente
faz tudo ao contrário do que a gente devia fazer, a nossa velhice vai ser só o reflexo. Então, se eu comi tudo que eu não devia comer, se eu não fiz tudo que eu devia fazer em termos de cuidar da minha saúde, na minha velhice isso vai aparecer, é inevitável. Eu falei, é o que está acontecendo contigo. E ele falou assim, mas rapaz, eu estou me sentindo um velho. Eu falei, quantos anos você tem? Ah, eu tenho 45. Eu falei, deixa eu chegar nos 60 para você ver. Ele falou assim, o senhor está chegando nos 60? Eu falei, estou. Né? Antes eu acordava, eu saía da cama pulando, eu dava um pulo. Agora é em etapas. Sento, jogo uma perna, jogo a outra, né, amor? Aí como eu tenho, você está rindo, né? Como eu tenho o hábito de fazer a minha primeira oração, quando eu me sento na cama, me levantar, eu já faço ali a minha oração, e aí eu vou levantando assim, né? E até eu chegar na sala, a coluna já endireitou. E aí eu vou ali, vou me trocar, vou tomar banho, e aquele movimento que... aí lá uma meia hora, uma hora depois do banho, aí eu já estou sentindo que alguma coisa está ficando solta já. Antes não era assim. Quanta gente está plantando infidelidade hoje, achando que vai colher bênção no futuro. E não vai. Plante fidelidade hoje, para você colher no presente e no futuro a presença e as bênçãos de Deus. Não seja escravo dela. O cativeiro babilônico, no fundo, foi a forma visível da infidelidade de Israel. É como se Deus dissesse para Judá, tá vendo? A tua fidelidade é isso aí. Ó. Você fez tudo para que chegasse num ponto desse. Por mais que eu te avisasse, por mais que eu te falasse, você não quis me ouvir. Chegou o dia. A pergunta de Deus, irmãos, continua de pé no versículo 17, que eu releio para você pela 4ª vez. Quem sabe você já está enfrentando as consequências da infidelidade. Acaso tudo isso não te sucedeu por haveres deixado o Senhor teu Deus quando te guiava pelo caminho? Irmãos, Deus continua como um pai nos chamando de volta, queridos. Olha, irmãos, eu tô aqui ministrando essa palavra para vocês com tanta paz no meu coração e com tanta certeza que é isso que Deus quer falar conosco hoje, que Deus quer deixar para nós. Sabe, meu amado, eu não estou preocupado com o que profetas venham falar para mim. Com todo respeito. Estou preocupado com o que a Bíblia fala para mim. Porque profetas profetizam da carne. Estão sujeitos a isso. Mas a Bíblia não. A Bíblia não. A Bíblia está nos mostrando esse Deus maravilhoso nos chamando de volta. Não apenas a fidelidade nos dízimos e nas ofertas, no relacionamento familiar, nos negócios, na vida devocional, na vida na igreja. Por exemplo, sábado teremos um evento aqui na igreja, um evangelismo no bairro. O que é que eu tenho que fazer como membro da igreja? Eu tenho que ser fiel, participar. Não é uma imposição, é uma consequência de ser membro do corpo de Cristo. Corpo de Cristo, se você veio domingo, você ouviu a mensagem. Lembra? A oportunidade, o propósito e o agir de Deus. A igreja cumprindo seu papel. Mas não, eu já estou inventando alguma coisa para eu dar um jeitinho. Não, querido, não é assim. Eu acordei tarde, não deu nem tempo de eu orar. Não deu mas nunca dá tempo da gente fazer aquilo que a gente não quer. Vamos ser honestos com a gente mesmo. Eu não faço porque eu não quero, porque se eu quiser eu faço. Não é? Você já foi em liquidação alguma vez? Numa Black Friday da vida aí? Já viu as pessoas que ficam na fila lá? Ficam horas na fila. Horas. Por quê? Porque elas querem comprar mais barato. Então, Bia, a gente faz tudo que a gente quer. Aquilo que a gente não quer, a gente não faz. Mas nem ameaça.
O problema é que tudo aquilo que nós não fazemos e deveríamos com Deus, reflete de forma negativa em nós. E Deus está nos chamando hoje para a gente voltar para o caminho da fidelidade. Pastor, eu sou independente, na minha vida mando eu. Então eu tenho uma notícia para te dar. Possivelmente você não faz parte do corpo de Cristo. Que é isso, rapaz? Está ficando louco? Possivelmente você não faz. Sabe por quê? Porque o corpo de Cristo não funciona assim. E a Bíblia mostra isso. Fomos chamados para sermos fiéis, amados. Não para sermos rebeldes. Não para vivermos de forma, sabe, as escuras, as estranhas. Mas para vivermos os padrões de vida do Senhor. Para vivermos uma vida de fidelidade. Uma vida onde a gente desfruta da comunhão, da presença e do poder do Senhor. Deus está nos chamando. Se você foi infiel ou está sendo infiel em alguma área da tua vida, hoje você pode buscar a Deus, você pode falar com Deus nesse minuto final do culto e pedir perdão a Jesus. A Bíblia fala que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. 1 de João capítulo 1, verso 9. O que não dá é ficar insistindo na infidelidade. Lembre-se, ela fecha portas. E às vezes, quando mais nós precisamos dessas portas abertas. Amém, irmãos? Assustou vocês essa palavra? Eu não quero que assuste. Eu quero que ajude a mim e a você a termos uma caminhada verdadeira, séria com Jesus. Amém? Eu estava vendo um testemunho de uma irmã.